Boa noite, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para compartilhar acerca das verdades bíblicas ao nosso coração. E nós louvamos muito ao nosso Deus, que tem dado esse privilégio a nós. Eu quero nessa noite compartilhar acerca de um trecho do capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, versículo 16 a 18. Segundo aos Coríntios 4, de 16 a 18, que diz o seguinte: Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias e as que se não veem são eternas. Vamos orar? Pai querido, Deus santo, Deus justo, louvado seja o teu nome por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Por isso, ó Deus, mais uma vez eu te peço, abençoa-nos e ilumina-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quando nós vivemos determinadas situações difíceis, uma coisa que não deve ser arrancada de nós, dos nossos corações, é exatamente o aspecto que nós chamamos de esperança. E essa esperança, ela tem que ser inabalável. Esperança que se abala, que se desmancha ou que se desfaz por qualquer coisa, podemos dizer então que não é esperança. E é interessante que uma das três virtudes, que nós podemos dizer assim, que fazem parte da nossa vida cristã, ou que fazem parte da nossa maturidade cristã, ou podemos dizer da nossa experiência de vida com Cristo, a esperança, a fé e o amor. São três braços, três colunas, três pernas, três baluartes, três sustentáculos que norteiam, que dirigem a nossa vida cristã: esperança, fé e amor. E se a gente for querer aprofundar muito mais a respeito disso, não existe praticamente nenhuma possibilidade para nós de uma sobrevivência espiritual sem a nossa esperança em Deus, sem nós colocarmos em prática essa âncora que vai então nos ancorar a Deus, que vai nos firmar a Deus. Deus, o Senhor, Ele é a nossa esperança. Esperança está ligada, está vinculada a expectativas que nós temos. Está ligada ou vinculada àquilo que nós esperamos em qualquer situação. Seja qual for o momento da sua vida, seja qual for o momento das nossas vidas, nós então temos que confiar em Deus e ter essa esperança nele, e principalmente porque nós sabemos que Deus pode intervir e operar milagres. Deus pode intervir e operar grandes e grandes milagres nas nossas vidas, na vida da humanidade. Por que não esperarmos isso agora da parte de Deus? Tudo tem o tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, todo o propósito de Deus. Então tudo que está acontecendo provavelmente faz parte do propósito de Deus e há o tempo determinado para isso. E agora, de uma maneira mais específica, em meio às nossas lutas, em meio às nossas tribulações, em meio a todas as coisas, nós precisamos então ter esperança. E aqui nesse trecho que nós lemos, se nós pudéssemos fazer um apanhado em todo o capítulo 4, ou em toda a carta, nós íamos entender. Mas sabemos que Paulo,
ele era extremamente afetado, perseguido, preso, encarcerado, amarrado, esbofeteado, chicoteado. Paulo viveu diversas e diversas formas de lutas e tribulações. Mas uma coisa, Paulo não desanima, e ele mantém a sua esperança inabalável. Paulo mantém a sua esperança inabalável. E ele agora vai nos ensinar isso aqui nesse trecho que nós lemos. E uma das coisas que Paulo nos ensina, a primeira coisa que ele nos ensina para que essa esperança nossa, hoje na nossa vida, no nosso dia a dia, ela seja essa esperança de fato inabalável, ele começa dizendo o seguinte: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Então perceba que o que Paulo está querendo nos mostrar, que as ações externas, aquilo que acontecem externamente, ou seja, tanto externamente no corpo como externamente fora do corpo, ele está dizendo que nós não devemos nos preocupar com isso, ou ainda que esse homem exterior, ainda que as coisas externas venham a nos afetar, venham, portanto, a nos corromper, ele diz no versículo 16, contudo, o que está aqui dentro, o que está dentro do coração, precisa se renovar dia após dia. E o que está dentro do seu coração, que tem força suficiente para te renovar dia após dia? O que está dentro de você? Fé, amor, esperança, convicção, certeza. O que está dentro do seu coração? Por isso que ele diz que é isso que se renova dia após dia. E ele então fala dessas atitudes, ou seja, ele não desanima, aqui significa desanimar aqui, a palavra, o vocábulo aplicado por ele aqui, indica que você não vai desistir, que você não vai perder a coragem. O que está aqui no versículo 16, quando ele fala não desanimar, significa não perder a coragem a despeito das aflições e dos sofrimentos. Claro, Paulo estava falando principalmente a respeito do seu ministério. Ele estava se voltando para o seu ministério, para aquilo que ele realizava diante de Deus, na presença de Deus e para Deus. Mas todos nós temos um ministério a exercer, uma função a exercer na igreja. Agora nós estamos impedidos de exercer esse ministério na igreja, seja o pastor, sejam as atividades dos presbíteros, dos diáconos. Na verdade, os diáconos estão aí atentos às necessidades dos irmãos, mas você, como líder, como presidente de uma sociedade interna, você está impedido agora. Mas isso não deve te desanimar. Você precisa agora se renovar constantemente, dia após dia, porque então, ainda que as coisas externas te afetem, ainda que as coisas externas te abalem, ainda que o seu homem exterior venha se corromper ou venha passar por lutas e dificuldades, o seu homem interior, a sua vida interior, sua vida com Deus, as suas convicções, elas não podem abalar. Por isso que Paulo agora faz esse jogo, essa ideia, corpo e alma precisam estar firmes, vinculados a Deus. Mas o que diz ainda a ideia de uma esperança que não abala? Nós vimos que essa esperança nossa não deve ser abalada, porque o que está dentro de nós se renova dia após dia. Mas a outra coisa que Paulo nos fala aqui nesse trecho está no versículo 17, que diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Ou seja, produz na nossa vida um eterno peso de glória acima de toda comparação. A ideia de Paulo aqui é dizer a nós, à luz desse versículo, que a tribulação é leve e momentânea, temporária, até insignificante. Ele diz que a duração de todos os nossos sofrimentos, de tudo que nós passamos aqui na terra, é rápido.
Ele chama isso de coisa passageira. Pastor, mas eu já tenho tantos anos de sofrimento, tantos anos de luta, eu já sofro há quantos anos e isso é rápido, é passageiro? Como assim? O que nós estamos passando, o que nós estamos vivendo é rápido, é passageiro, quando você compara com a eternidade, com o que você vai viver no céu com Deus. Então, é passageiro, é momentâneo, até que você entre na presença de Deus definitivamente, eternamente. Porque aí sim, você vai viver na presença de Deus eternamente. Então isso faz parte. Por isso que a sua esperança não deve ser abalada. Por isso que você deve olhar esse versículo, esse trecho do que o apóstolo Paulo nos ensina, comparando com a glória futura, comparando com aquilo que você vai viver eternamente com Deus. A glória eterna, ela tem um peso incomparável. Então a sua esperança precisa estar vinculada, ligada ao peso da glória eterna. O que ela representa para você, o que ela vai significar para você. Peso aqui significa tanto peso no sentido da intensidade, quanto também plenitude, totalidade, complexidade. A glória de Deus, ela excede a todos os limites e a todas as medidas de maneira incomparável. Então a sua esperança, ela não se abala, porque dia a dia você precisa renovar dentro de você aquilo que você tem de bom. A sua esperança, ela se torna inabalável porque você compara o peso de glória da eternidade com o que você está vivendo aqui. O que você está vivendo aqui é nada, é fichinha, é coisa passageira. E a outra lição que nós aprendemos está exatamente no versículo 18, porque Paulo fala assim, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que nós não vemos. Porque as coisas que nós vemos, elas são temporárias, são passageiras ou temporais. As que não vemos, elas são eternas. Então, a sua esperança está vinculada não a esse mundo visível, mas ela está vinculada ao mundo invisível. Como nós falamos há pouco do peso de glória, faça essa comparação. O mundo visível é temporário. Ou seja, coronavírus é temporário, é passageiro, vai acabar. Logo vai passar. Logo vai passar. Mas agora você tem que se firmar agora, nesse momento da sua vida, no mundo invisível. Naquilo que você não está vendo. As coisas que são temporais e visíveis aqui podem nos levar a pecar, podem nos levar a nos aborrecer contra Deus, podem nos levar a nos chatear, podem não deixar com que nós venhamos a glorificar e adorar a Deus, podem não permitir que nós tenhamos essa esperança vinculada nele. Agora, o mundo invisível, que é o céu, que é a eternidade, à luz desse texto, vai fazer com que toda a nossa esperança se fixe lá, se ancore lá no céu, se ancore lá na eternidade. Por isso que Paulo agora está dizendo isso, relacionado, volta a dizer, ao ministério dele, à vida ministerial, ao trabalho. Mas por que não também olhar para nós e trazer isso para o nosso contexto, para as nossas necessidades, para as nossas aflições, que tem desanimado muitas pessoas. E Paulo está dizendo, por isso não desanimamos, irmãos. Por isso não perdemos a coragem. Por isso não desistimos. Porque quando nós comparamos isso com a eternidade, o peso de glória dito aqui por Paulo é algo incomparável. É algo sem medida, excede a tudo. Por isso que nós fixamos o nosso olhar no mundo invisível. E a ordem de Paulo é, não desanimamos, não desistimos, porque o céu é maior e melhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez, falamos contigo, te agradecemos pelas bênçãos e por esta palavra, que ela nos fortaleça e que nós venhamos a nos renovar dia após dia. E que ao compararmos o que passamos aqui, o peso de glória da eternidade seja maior, exerça maior influência na nossa vida.
e que o mundo invisível, a eternidade, possa nos ater para que nós não venhamos a vincular a nossa esperança naquilo que é passageiro, mas no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que Deus te abençoe. Espero que essa palavra possa fortalecer a sua vida. Amém. Tudo posso em ti, fortaleza minha. Eu espero em ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rendi a ti, rasguei meu coração, fiel permaneci. Mesmo quando o sol se pôs, eu te louvei, te adorei. Minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas minha esperança. És meu redentor, porque vives minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Os ventos podem até soprar